Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre uma diferença de rentabilidade absurda, 576% versus 68%. Estou falando aqui do Ibovespa, tá? Acumulado nas duas últimas décadas, no caso os 576% e os 68% também, com um pequeno ajuste e um erro comum, um erro que os investidores iniciantes cometem muito, né? Muita gente comete esse erro e eu vou falar sobre ele aqui. Muita gente tem me perguntado, né, sobre o momento, o que fazer, o que não fazer, então eu vou explorar um pouquinho esse tema hoje. Vou começar falando sobre os mercados, né? Então o que a gente viu essa semana, apesar da sexta-feira a bolsa ter caído um pouco mais de 5%, foi a melhor semana para a bolsa desde março de 2016. Então a semana foi positiva. Se a gente pegar ainda de segunda-feira, né, onde a queda foi grande, a gente tem uma alta aí no fechamento da semana em relação à segunda-feira de mais de 15%. Então a gente tem uma retomada aí gradual do patamar que a gente estava, né, extremamente baixo. Parece que o mercado está começando a recuperar um pouquinho da racionalidade, o que é positivo, tá? As pessoas estão começando a olhar para a valuation, para tudo que está acontecendo, precificar um pouco melhor, e isso é positivo do nosso lado, tá? Então tivemos várias coisas acontecendo essa semana, né? Desde pacotes de medidas fiscais nos Estados Unidos, aqui várias outras medidas ao redor do globo, tá? Sinalização de China, então tudo isso está impactando. Eu estou comentando nos últimos vídeos, né? Nos próximos também tudo que está acontecendo, mas hoje eu vou falar sobre esse ponto específico, né? Sobre um erro específico que o investidor não pode cometer, né? Ou tem que tomar muito cuidado para não cometer. Uma comparação, né, uma análise aqui, é interessante que a Merrill Lynch, né, o Bank of America, fez em um dos relatórios, onde ele comparava a rentabilidade por décadas do S&P, então o principal índice americano, né, e do Dow Jones também, então ele pegava os principais índices lá, e fazia o seguinte: retirava 10 pregões de cada década, os melhores 10 pregões de cada década, e mostrava que a rentabilidade acumulada no período mudava de uma forma absurda. Então, esses dias aqui eu deixei pegar os dados e fazer isso com o nosso mercado local também. O que aconteceu nas últimas 2 décadas com o Ibovespa, né? E o que aconteceria, né? O que acontece se a gente retirar os 10 melhores pregões da década. Ou seja, a gente está falando de algo bem pouco relevante, né? A gente está falando, pensar que cada ano tem 252 dias úteis, a gente está falando aí de mais de 2.500 pregões, a gente exclui apenas 10 e a gente vê o que acontece. Então vamos lá, o primeiro exemplo que eu peguei é o seguinte: é pegar o Ibovespa de 2000, né, a década de 2000, do primeiro dia do ano de 2000 até o último dia de 2009. Então, se a gente pegar o índice Ibovespa, dia 30 de 12 de 1999, né, como é que ele fechou o ano? Ele fechou nos 17.092 pontos. E no dia 30 de dezembro de 2009, como é que o Ibovespa estava? Tá? 68.588 pontos, tá? Então, se a gente pegar a década, né, que investiu no Ibovespa, não estou falando de escolher ações, estou pegando puramente o índice, tá? Teve uma rentabilidade de 301,3%. Então, se a gente pegar uma pessoa que investiu 10 mil reais, ela, no final desse período, né, no final de 10 anos, ela teria um pouco mais de 40 mil reais. Então, uma boa rentabilidade. E aí vamos fazer esse exercício, né? Vamos pegar os 10 melhores pregões da década e retirar. Então, o que teria acontecido? Então, a rentabilidade seria bem inferior. Então, a rentabilidade seria de 63%. Eu reajustei, tá, o índice, tirando esses pregões. E vamos lá, começaria o fechamento, com o preço de fechamento de 1999, com os 17.092, né, igual. E como é que a gente terminaria 2009, né, nos 27.855 pontos? Igual eu estou mostrando na tabela aí, 63% de alta. Tá? O cara que investiu 10 mil reais teria 16.300. Uma diferença gigantesca, né? Absurda. Só tirando os 10 melhores pregões do período. Praticamente relevante. E aí, por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? É o seguinte:
uma das coisas que eu falei nesse momento, né, mais importante do que saber o que fazer é saber o que não fazer. E sair vendendo tudo não é absolutamente nem a quarta nem a quinta estratégia, tá? É momento de cautela, momento de não fazer nada, né? No mínimo não fazer nada, né? Mas vender não é uma das opções. E o que acontece? A gente tem esses momentos, né, que são de volatilidade, de caos, que são abruptos, né? As quedas e as altas são irracionais. A gente está num momento de irracionalidade nos mercados, né? A gente viu isso nas últimas semanas, tanto para baixo quanto para cima agora. Nos últimos dias aí, para quem acompanhou a construção civil, a gente viu coisas absurdas. E todo momento que a gente tem essas altas fortes, elas são um momento após as quedas. Então pensa em quem sai do game nas mínimas, é o cara que rodou. Você decidiu sair quando tudo estava azedo, né, quando o mercado estava pegando fogo, é o pior momento. Então essa diferença é gigantesca nessa década aqui, né? Se a gente pegar na década de 2000. Vamos ver isso aqui para o período também, para a última década, tá? Então de 2010 a 2019. Então a bolsa começou, né? O fechamento de 2009 foi nos 68 mil pontos 588 e a gente terminou 2019 pouco acima dos 115 mil pontos. Uma rentabilidade de 68%, ou pouquinho a mais de 68%. Foi uma década difícil, né, com algumas crises internas principalmente. Então foi uma rentabilidade inferior à da década passada. Vamos fazer o mesmo exercício, né? Vamos retirar a rentabilidade dos 10 melhores pregões, a gente tira da série. Então a gente começa lá nos 68.500, né? Como é que a gente fecharia 2019 aos 71 mil pontos? Uma rentabilidade de 3,5% no período, nos 10 anos, retirando dos mais de 2.500 pregões, apenas 10 deles, os 10 melhores. Ou seja, pessoal, é o que eu venho falando de forma exaustiva aqui no canal, né? Vender nesse momento não é a hora, entendeu? Acho que essa semana ficou mais claro para as pessoas. É difícil ver um momento onde a bolsa começa a cair rápido demais. E na sequência, a vontade é sempre desfazer, parece que é o primeiro impulso, né, natural, se desfazer das posições. Mas racionalmente, não. E quando a gente olha para esses dados, eles reforçam muito isso, né? Bom, qual que é a minha visão, né? Eu falei aqui, a gente está num momento de volatilidade, os preços caíram numa velocidade absurda, não estão correlacionados com a deterioração do cenário econômico, né, do cenário das empresas, foi muito veloz, indicando que é um momento de pânico, de caos, né? E aqui eu trouxe um outro exemplo, né? 2012, 13, foi o início da crise econômica aqui no Brasil. Então, quem estava no mercado se lembra, a gente viu uma piora do fiscal, queda da atividade econômica, inflação começando a sair de controle, as coisas estavam perdendo o rumo mesmo do Brasil, e ali era uma mudança de fato de economia, o negócio estava ficando feio. O que eu peguei aqui foi o que aconteceu entre meados de 2012 e meados de 2013, tá? A bolsa estava no patamar acima dos 67 mil pontos e ela recuou para os 45 mil pontos, tá? Mas isso demorou tempo. Por quê? A gente tinha uma deterioração no cenário econômico, fiscal, inflação, atividade, tudo isso estava pegando a economia. Mas o que acontecia, né? Isso era aos poucos, né? Eram doses ali de conta-gota piorando e o mercado acompanhando mês a mês toda essa mudança. E aí sim, eu era sócio de um fundo de ações, a gente reduziu fortemente nesse momento, tá? A gente sabia que as coisas estavam feias, de verdade, o fundamento das empresas estava mudando. Mas o fundamento não muda de uma hora para outra, né? A não ser que seja um atentado terrorista, mesmo em momentos bem difíceis, como 2008, né, na crise de 2008, começou, quebra um banco, quebra um segundo, acha um crédito podre dentro de uma instituição. Então isso aos poucos o mercado vai acompanhando. Diferente do que aconteceu aqui, que foram em semanas, né? 2, 3 semanas o mercado caiu demais. Mas vamos lá, né? Vamos pegar o exemplo que eu falei, né? O exemplo principal, né, que eu falei no título do nosso vídeo, que é 576% versus 68%. O que é? Nada mais do que pegar as duas décadas juntas, né, e retirar os 10 melhores pregões de cada década. Ou seja, estou retirando praticamente nada, né?
A bolsa começou nos 17 mil pontos em 2000, né? E no final de 2019 chegou a 115 mil pontos. Então, rentabilidade de 576%, como eu falei. Se a gente pegar e tirar esses pregões, né, então no caso são 20, 10 para cada década, a bolsa teria terminado nos 28 mil pontos, pouco acima dos 28 mil pontos. Ou seja, uma mudança absurda, né? Pensa para quem investiu 10 mil e a gente não retirou esses pregões, né? Ou seja, não simulou o cara que quis sair da bolsa nos momentos mais tensos, terminou as 2 décadas com 67 mil. O cara que tirou, né, esses pregões começou com 10 e terminou com um pouco mais de 16. Uma rentabilidade extremamente diferente, e é o que a gente vem falando aqui, né? Esse momento, o momento de caos, o momento de volatilidade, não é o momento de vender, é o momento de ter calma, de ter tranquilidade. Para quem tem caixa, para quem entende o mercado, entende todo o contexto, é até de aumentar a posição, achar coisas baratas e conseguir aumentar a posição, mas sempre com muita cautela, né? A gente provavelmente não chegou no final do fundo do poço, né? Ninguém sabe quando vai ser. A volatilidade nas próximas semanas, com certeza nós teremos, tá, pessoal? Então é isso que eu queria trazer para vocês, porque eu vi muita gente desesperado, principalmente na semana anterior, querendo vender tudo, ou gente que vendeu, assim, e não é, gente. É momento de ter calma, tranquilidade, racionalidade, porque vai voltar. A questão não é 1 mês, 2, 6, 1 ano, mas isso vai retomar. A gente viu isso em todas os outros momentos de queda acentuada dos mercados, tá? E pessoal, vou deixar aqui embaixo o link do Gabinete Anticaos, que são os nossos relatórios que estão fazendo diário, gratuito, pensando em ajudar vocês nesse momento de mercado instável, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e ative as notificações. E até o próximo.